Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou a professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Nossa aula de número 2, com objetos de conhecimento, problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Detalhamento, colapso de ecossistemas e desequilíbrio ecológico. Agentes mutagênicos e carcinogênicos em ambientes naturais e urbanos. Então, vamos começar a nossa aula. E aqui nesse ambiente poluído, nesse ambiente inóspito, como vocês estão vendo aí, temos bastante resíduos, né, numa área que deveria estar preservada, aqui à beira de um igarapé totalmente poluído. Essa é uma realidade de muitos municípios das áreas urbanas e, infelizmente, acomete aí das principais capitais do nosso país, do nosso Brasilzão, né? E trago, a partir dessa imagem aí, uma reflexão sobre o nosso conteúdo de hoje, que é o colapso dos ecossistemas aos riscos invisíveis. Então, a gente vai permear aí por esse colapso nos ecossistemas e alguns riscos nós vamos conhecendo à medida que a gente vai avançando a nossa aula, tá bom? E aí, começo com uma pequena pergunta, uma boa reflexão para vocês acompanharem aí a nossa aula e tentarem responder, né? Uma pergunta reflexiva. Como é que uma decisão tomada numa indústria a quilômetros de distância ou uma prática agrícola em outra região pode acabar afetando o DNA das pessoas que vivem às margens deste rio? Então, essa pergunta reflexiva aí é para vocês tentar buscar essa resposta aí a partir dos conteúdos, dos conceitos que nós trazemos na nossa aula de hoje. E para a gente começar a ilustrar os exemplos, nós vamos ver aí um VT que está mostrando aí um pouquinho desse conteúdo sobre o colapso, chamado de efeito dominó. O efeito dominó ambiental. Todo o ecossistema mantém um equilíbrio delicado. Cada espécie, cada recurso, tem uma função específica. Quando rompemos este equilíbrio, através da degradação ambiental, desencadeamos um efeito dominó. O colapso começa com a perda de habitat, segue com a extinção de espécies, a poluição de recursos hídricos e atinge diretamente a saúde humana. O que era um problema ecológico torna-se um problema de saúde pública. Então, vocês observaram aí de como começa o colapso? Nós começamos o colapso, quando eu digo nós, você tem que se inserir nesse meio, porque você faz parte da humanidade, né? Começamos ele a partir da ação antrópica, a ação que o homem faz, né? Que acarreta alguns pontos negativos, alguns deles, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, descarte indevido de resíduos, né? E o efeito dominó é nada mais, nada menos que a consequência, trazendo uma cronologia aí, a consequência dessa falta vamos dizer assim, de conscientização do homem, né, a partir do momento que ele não pratica bons hábitos, trazendo aí alguns efeitos colaterais até para ele mesmo, como, por exemplo, as doenças, né? Aqui a gente não está livre de um ambiente que está extremamente contaminado, onde ele está propício, por exemplo, para a colonização de fungos, de bactérias, que muitas vezes acometem a saúde do homem de forma direta e indiretamente. Então, assim começa o colapso. Mas vamos entender a partir do conceito, né? O conceito de colapso é a ruptura das
relações ecológicas que mantenham o sistema funcionando, né? Essa ruptura acontece pelas ações antrópicas, especificamente, né? A gente não tem aí um outro ser vivo no planeta que provoque, né, esse colapso, a não ser a ação humana. Infelizmente, aí o homem ele não faz uso do seu conhecimento, né, para colocar-se nessa situação de que ele faz parte do meio e que ele mesmo está ajudando a destruir em muitos momentos. Para a gente ilustrar melhor, além do vídeo que nós acabamos de ver do efeito dominó, nós vamos mostrar um infográfico que vai relembrar aí, fazer uma releitura, né, do que é o colapso a partir de uma linha do tempo, né, de uma linha do tempo buscando apenas uma das atividades humanas, né, prejudicial a ele próprio e ao ambiente, né? O infográfico que vocês estão vendo aí, ele é uma imagem muito utilizada nos processos de seletivo, né, de provas, como, por exemplo, o vestibular. Então, a gente tem que aprender a fazer aí a interpretação deste infográfico, tá bom? A gente faz a interpretação de cima para baixo, tá, da leitura, onde nós começamos aqui, neste exemplo prático aqui, ilustrando o desmatamento da Amazônia. Esse desmatamento aqui vai causar o desprendimento de gases, por exemplo, gases que vão aumentar o efeito estufa, o assoreamento aqui do solo, tá? E com menos árvores, a partir desse desmatamento, nós vamos ter aí uma consequência muito negativa. Uma delas aqui, que é menos atividade para a formação de rios voadores, por exemplo, tá? Que, como consequência, vai acarretar aqui na redução de chuvas do centro-oeste aqui do país. Olha só como o desmatamento da Amazônia vai influenciar no outro estado, né? E, como consequência, nós vamos ter aqui uma crise hídrica e agrícola. Ou seja, aquilo que a gente observa aí que está acontecendo em outro estado, né, no estado onde a Amazônia faz parte, né, vai acarretar consequências negativas lá no centro-oeste, né, do país, por exemplo. Então, dessa forma, nós vemos a ação humana de forma ampla e prática acontecendo aí no nosso dia a dia. Para ilustrar também, né, a partir desse infográfico aí e com outras fontes de pesquisa, trago aqui para vocês uma outra forma da gente entender um pouquinho aqui sobre esse processo. Nós temos aqui uma plataforma Terra Brasilis, do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde ele faz alguns monitoramentos. Dentre eles, nós temos aqui a informação das queimadas, aqui, olha, né, das queimadas. Quando a gente clica aqui, vai abrir essa abinha, onde ela vai trazer informações interessantíssimas sobre o bioma Amazônia, né, o bioma Amazônia. Nós temos aqui este gráfico que vocês estão observando aqui, né? Nesse gráfico, bem ao centro da tela, nós temos aí os anos, né, de monitoramento, e nesse tempo de monitoramento aí, né, nesse caso aqui é o intervalo de 2025 para 2026, nós temos aí um aumento, pela parte amarelinha aí, aumento dos fogos de áreas de desmatamento e depois uma súbita descida, né? Essa e outras informações, né, essa aqui, por exemplo, causada aqui pelas queimadas, né, e as outras informações do desmatamento, vocês podem estar observando nessa plataforma para vocês entenderem como é que é feito o monitoramento, né, a partir desses dados e todos eles consolidados, mostrando aí o resultado nesses gráficos. Nós temos aqui o número de focos por estado, né? Nós temos a classe com o maior número de focos, ou seja, nós temos aqui alguns filtros onde vocês podem extrair informações do monitoramento do desmatamento e das queimadas no Brasil inteiro, tá bom? Por região geográfica, dividida de forma politicamente, por vegetação, né? Nós temos alguns filtros aí para observar,
Quando a gente quer olhar o mapa também do Brasil, onde está situada essa região, a gente também pode ter o filtro para observar exatamente a região que está acometida aí pelo desmatamento, pela queimada, por exemplo. Não é uma única plataforma, nós temos outras plataformas, mas eu trago essa aí como exemplo para vocês, né, oriunda aí de pesquisas do Instituto, que é ligado ao governo, ou seja, são fontes mais seguras. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas fontes de informação. Ainda para ilustrar aí o colapso dos ecossistemas, trago também um outro exemplo, né, um exemplo prático, que é dentro do ambiente urbano, onde materiais particulados, né, como a fuligem, por exemplo, oriunda da queima de combustíveis fósseis, pode emitir gases, né, contendo, por exemplo, o benzeno, que está presente na gasolina, né? E também nós temos o arsênio, que está presente aí nos gases emitidos dentro das áreas industriais. Aqui são 2 exemplos de substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, né, humana, né, e causar aí um desequilíbrio também ecológico. A partir desse exemplo prático, nós entramos aí numa outra partezinha deste colapso que vai influenciar, por exemplo, na saúde humana. Ou seja, o que vai causar como consequência aqui deste péssimo hábito, né, que é o descarte aí de material a céu aberto, né, como eu falei para vocês anteriormente, pode causar aí a proliferação de fungos, de bactérias, de seres vivos que vão afetar a saúde humana. Mas, de certa forma, a poluição e outras formas de ações antrópicas que o homem vai causar esse desequilíbrio, né, esse colapso, vão atrair aí os agentes mutagênicos e carcinogênicos, né? É uma consequência aí deste colapso. E para a gente entender melhor, a gente começa com os conceitos, né, do que é o agente mutagênico e carcinogênico, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Os agentes mutagênicos, eles são substâncias que vão alterar o DNA, né, que é o material genético contido aí no interior de cada célula dos seres vivos. E os agentes carcinogênicos, eles serão substâncias que podem causar o câncer. E qual a diferença entre um e outro? Então, todo agente carcinogênico, ele é potencialmente mutagênico. Ou seja, o agente carcinogênico, ele vai mudar a composição do DNA. Mas nem todo agente mutagênico é necessariamente carcinogênico. Ou seja, nem todo agente mutagênico ele vai causar necessariamente o câncer, mas o câncer é oriundo, né, desses agentes mutagênicos. Vamos exemplificar aí esses conceitos, né? Na prática, dentro do ambiente natural, nós temos aí o uso dos agrotóxicos, né, como o glifosato, né, que está em discussão mundial. Essa substância ela contamina os lençóis freáticos e os alimentos. Temos também como outra substância as dioxinas, que são liberadas em queimadas. Então, ambas vão trazer aí a oportunidade, né, de forma negativa, é claro, de transformar o DNA de seres que estão em contato direto com essas substâncias. E aqueles que vão se alimentar deles, indiretamente também serão contaminados. No caso do plantio aí, né, nós temos aí o uso de agrotóxicos e quem vai ser contaminado são todos os animais e o ser humano que vão se alimentar dessa produção aí, dessa substância, né, dessa monocultura que a gente viu anteriormente. E aí trago para vocês uma tabela que mostra aí alguns agentes mutagênicos e carcinogênicos do nosso dia a dia, né? O agente na primeira coluna aí é um material particulado, que é a fuligem. A fonte da fuligem, né, é urbana a partir da queima de combustíveis em veículos e indústrias. E a principal via de exposição aí dessa fuligem é pela inalação, tá bom? No benzeno nós temos aí a
a fonte urbana, através de queimas também, que vai ser prejudicial, porque vai entrar pelas vias de exposição através da inalação. Nos agrotóxicos, como vimos anteriormente, nós temos como fonte natural, rural, nesse caso aí o uso agrícola, onde a via principal é através da alimentação, da água, né, o consumo de alimentos e água contaminada. Seguindo aí nossa tabelinha, nós temos o arsênio, nós temos as dioxinas, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, o mercúrio e o radônio. Abrindo aí um parêntese para o arsênio, onde as fontes podem ser natural e urbana, tá bom? E a principal via de exposição aqui é pelo alimento, né? E pela água. E nós temos aqui o mercúrio, onde as fontes serão também natural e urbana, através de garimpo ilegal, nesse caso do ouro, e queimas de combustíveis fósseis. E as vias de exposição, o que é essa coluna de vias de exposição? É como os indivíduos vão se contaminar. É através da alimentação, por consumo de peixes contaminados, como o atum e o tubarão, por exemplo, onde vai causar aí esse colapso dentro dessa linha de raciocínio, não só para o ser humano, né, mas para todos os seres que vão se alimentar a partir deste material que está contaminado, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho aí o que é o agente, a fonte, né, de onde é essa substância, que é mutagênica e carcinogênica, e de que forma a gente pode adquirir ela, né, de forma negativa, através de consumo, é claro. E trago para vocês aí duas ilustrações, né, dois contextos, para a gente entender esse processo de contaminação e através de fenômenos, né, ou de acidentes causados aí ao meio ambiente. O primeiro é um caso que foi bastante divulgado na mídia, né, de forma nacional, contextualizando aí para vocês, que foi a tragédia do município de Mariana, que fica em Minas Gerais. Então, o que aconteceu aí? Qual foi o fato para ocorrer essa tragédia? Houve o rompimento da barragem de rejeitos de minérios, né, de um local onde se fazia mineração, e, como consequência desse rompimento, houve a destruição aí do município e de todos os arredores dele, né, a partir do processo de soterramento, e, como consequência, nós tivemos a extinção aí de espécies e o assoreamento do solo, né, ficou um lamaçal, entrou nas casas, né, causou aí danos irreparáveis até hoje como consequência. Por quê? Nós tivemos aí a contaminação, depois do rompimento dessa barragem, a contaminação de minerais, de substâncias químicas que eram utilizadas aí para o processo de mineração. São esses os agentes mutagênicos e carcinogênicos. Então, os rejeitos dessa barragem aí continham metais pesados, como o mercúrio e o arsênio, que a gente acabou de ver aí na tabelinha, né, conhecidos como carcinogênicos, né? O que é o carcinogênico? Que provoca o câncer, né? Que se acumulam na cadeia alimentar e podem chegar aos humanos através do consumo de peixes ou água contaminada. Então, fazendo testes ainda neste ambiente, onde está sendo feito monitoramento após o ocorrido, ainda existe ainda um risco, né, de saúde pública por conta do tempo que fica esse material contaminado aí nesse local onde ocorreu o rompimento da barreira. Num outro caso, nós trazemos aí um exemplo, que são as ilhas de calor urbanas e a poluição do ar. Esse caso hipotético aí está sendo mostrado através deste gráfico, onde vocês vão fazer a leitura aí da esquerda para a direita, né? No eixo do X aí nós temos a temperatura, tá? A temperatura que varia aí de 29 a 34 graus, a gente faz a leitura de baixo para cima, quanto maior o número, maior a temperatura, lógico. E no eixo Y nós temos aqui
as áreas que vão ser afetadas por essa onda de calor. Nós temos a área rural, a área periférica e a área central, ilustrando aqui essa região urbana. Observem que à medida que diminui a vegetação e aumenta o concreto, olha só o que acontece. Vai aumentando a temperatura. Ou seja, onde tem concreto, onde tem asfalto e não tem uma cobertura vegetal, vai ocorrer uma variação de aumento de temperatura, causando uma mudança do microclima, né, que é o clima local, né, dentro das regiões urbanas, né, as regiões mais afetadas são aquelas maiores, é claro, fisicamente elas vão ter aí uma maior quantidade de concreto, de asfalto, que vão aumentar aí o calor, além do desprendimento de gases, do uso, né, dos combustíveis fósseis, que vai ocorrer aí o desprendimento desses gases. Tudo isso vai mudar esse microclima e vai tornar este local mais quente, por isso o nome Ilha de Calor. Qual é o fato aí para a gente entender melhor? O fato é a concentração de concreto de asfalto, a falta de áreas verdes, né, e o tráfego intenso. Então, esse tráfego intenso é que vai ocorrer o desprendimento de gases, tá? Principalmente de queima de combustíveis fósseis, que ainda são a principal forma de fazer os veículos funcionarem. Não esquecemos também que existem, dentro das regiões urbanas, uma atividade industrial muito alta, onde também vai ter desprendimento de gases das fábricas. Como consequência, nós temos o colapso ecológico naquele local, que é a modificação do microclima e a alteração dos regimes de chuva, né? Então, é isso que vai acontecer nessas regiões, dentro das áreas urbanas. Nós temos aí os agentes mutagênicos também para essa proposição aí do caso número 2, né, das ilhas de calor. A queima de combustíveis em veículos, ela vai liberar hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos. Estão aí com a sua aula de química em dia? Pois é, nós temos aí a química orgânica aparecendo, né, esses hidrocarbonetos, comprovadamente mutagênicos e carcinogênicos, inalados diariamente pela população. Olha aí o que está agregando de informações. O que nós vimos até o momento, né, da nossa aula de biologia foram conceitos e conteúdos levando em consideração aí informações que você, aluno do terceiro ano, né, da terceira série, né, você está agregando informações de geografia, de meio ambiente, de química, além da biologia, porque vai afetar a vida, né, dentro da cadeia alimentar, não só do ser humano, mas também dos animais, a partir dessa ação antrópica. Então, vamos rever aí o que é esse colapso dos ecossistemas, para a gente entender. Lembra daquela perguntinha da reflexão que a gente fez ali no início da aula? Como é que uma área, né, numa determinada região, vai afetar outra região? Então, fizemos dois contextos aqui. Nós fizemos contextos regionais e contextos locais para você entender como, dentro de uma linha de raciocínio, uma ação, né, como esta aqui que nós estamos vendo, pode causar consequências negativas, principalmente para o homem. A gente não pode descartar que essa ação aqui, ela está trazendo de forma negativa um colapso do ecossistema, não só ao homem, mas todos os seres vivos ligados a ele, né? Plantas e animais. Mas nós trouxemos aqui a importância do colapso urbano, do colapso do desmatamento, para mostrar para vocês que o ser humano ele tem que se sentir inserido no próprio meio que ele está desmatando, que ele está modificando, né? Trazendo a reflexão aí da importância, né, para você cuidar da sua saúde, né?
e não apenas remediar. E aí, uma das nuances da mudança da ação antrópica é justamente quando o homem ele começa a observar que ocorreu aí a mudança no seu comportamento, no seu hábito e na sua alimentação e também, como consequência, na sua saúde. Então, nós vimos os agentes carcinogênicos e mutagênicos. De que forma isso vai causar problemas para a saúde humana? Então, de forma direta, nós vimos dentro do uso de agrotóxicos, né, a contaminação de substâncias químicas que vão estar presentes nas plantas, onde elas vão absorver, e a partir daí o ser humano vai se contaminar. Ah, professora, mas eu sou uma pessoa que come muita carne, não sou muito do vegetal. Porém, se você come carne de gado, o gado também vai se alimentar de uma produção de monocultura. E a partir desta alimentação, né, a carne do gado vai se contaminar, que vai contaminar o ser humano. Então, nós temos aí a representação do colapso dentro de uma linha de raciocínio do homem, né, a partir do momento que ele utiliza substâncias químicas, né, dentro da monocultura. Para essa questão aqui, também está havendo uma modificação, né, a questão da poluição dos igarapés. Por quê? A partir daqui, todo esse dejeto, ele vai direto para o rio e depois ele vai ser levado aí para os oceanos, né? Seguindo aí o fluxo das águas, e em algum momento vai contaminar também peixes, de onde o homem tira muitas vezes o seu sustento, a sua alimentação, né? E vai acabar se contaminando. Então, nós vimos aí essa linha de raciocínio para vocês entenderem de que forma o homem pode ser afetado. Mais uma vez, lembrando que isso aqui é um contexto para a gente entender onde o ser humano está inserido, mas isso vai causar o colapso no ecossistema, ou seja, tanto para plantas como para animais. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão, né? Agradeço a todos na nossa aula. E lembre-se que conhecer o problema é o primeiro passo para podermos cobrar e construir soluções, né? E você é um agente, né, participativo aí, ativamente, que pode fazer a mudança. Basta mudar de hábito.